Fala, meus caríssimos. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos e emblemáticos da Marvel, e por mais que já tenha tido períodos maiores de popularidade, ele nunca perdeu seu espaço e núcleo. Então vamos falar dos feitos do Blade, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. O caçador de vampiros que viria a ser conhecido como Blade nasceu em Londres, em 1929, e já teve uma origem trágica, porque ele nasceu enquanto sua mãe tinha complicações no parto, e o médico enviado para ajudar era na verdade um vampiro, e mordeu a mulher enquanto ela dava à luz. A mãe da criança acabou indo de arrasta, e o garoto sobreviveu e algumas enzimas da mordida do vampiro passaram para ele, e assim nasceu Eric Brooks, meio humano, meio vampiro. Nisso, ele cresceu órfão nas ruas de Londres, até que foi achado por um cara chamado Jamal Afari, um músico que também era caçador de vampiros, e cuidou do Eric como se fosse seu próprio filho, lhe ensinando sobre música e a arte de lutar contra vampiros e caçá-los. O tempo passou, e Eric Brooks acabou se tornando um notório caçador chamado Blade, codinome esse dado à sua preferência por usar lâminas contra seus inimigos, e desde então, ele se mostrou um anti-herói valioso, geralmente impedindo que as criaturas da noite dominem o mundo, mas também sendo um aliado valioso para gente como os Vingadores e heróis urbanos como o Homem-Aranha. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Porém, uma explicação prévia para não haver confusão. Principalmente nos seus primeiros anos de publicação, o Blade era retratado como um híbrido sem muitos poderes sobrenaturais. Seus dons consistiam em ser imune a mordidas de vampiros e não se transformar neles, sentir a presença desses seres, ter uma regeneração básica e envelhecer bem mais lentamente que o normal. Só que no final dos anos 90, a Marvel quis dar a ele um upgrade, provavelmente para acompanhar o sucesso dos filmes do personagem retratado pelo Wesley Snipes. Então, depois dele ser mordido pelo Morbius, o vampiro científico inimigo do Homem-Aranha, ele ficou com poderes de vampiro de verdade, como super força, velocidade, mais regeneração e outros atributos próprios, mas sem as fraquezas de um vampiro comum. Só que, embora tenha sido depois desse evento que seus poderes mudaram, nos quadrinhos isso foi meio que deixado de lado, e foi feito um retcon como se ele já tivesse essas habilidades antes do Morbius, mas o que importa é que desde o final dos anos 90, o personagem é retratado dessa forma. Dito tudo isso, vou citar seus feitos de atributos já aprimorados, já que antes deles, o Blade tinha dons mais básicos e sem muita relevância perto do seu nível mais recente de poder. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O caçador não é imensamente forte, mas tem uma super força notável, embora possa variar pelo artista que retrata ele. O Blade é consistentemente mostrado capaz de cortar vampiros ao meio sem um esforço aparente, sendo que eles possuem um certo nível de maior durabilidade, e também abriu as portas de um elevador ao ponto de amassar as estruturas, e até quando estava enfraquecido, ele conseguiu se libertar de correntes grossas de metal. O Eric fez o Deadpool quebrar algumas caixas de madeira com um murro, e ao lutar contra uma criatura, o Blade fez seu adversário atravessar uma parede sem tanto esforço visível, e durante um treino, derrubou a Coração de Ferro com alguns poucos golpes, embora ela tivesse despreparada para o ataque. E por último, usando suas espadas, o personagem cortou a moto do motoqueiro fantasma ao meio, e num confronto generalizado com o Hulk, o Blade conseguiu fincar a maior parte das suas lâminas no Hulk, que mesmo não estando no seu auge de poder, ainda é um ser com imensa resiliência. Na durabilidade, podemos nos impressionar. Durante suas lutas, é mostrado que o Eric costuma ser arremessado contra paredes e estruturas ao nível de quebrá-las, e isso dói, só que não tira ele do combate. Embora a altura não seja especificada, o caçador já pulou de um avião em movimento e aterrissou no chão sem problemas, e sobreviveu a uma explosão dentro de um prédio, estando no mesmo andar quando tudo foi pelos ares. Blade também tancou os raios óticos e golpes do Coronel das Sombras, um vampiro que é um dos filhos do Drácula. E se liga nisso, depois de ter perfurado a pele do Hulk, o Eric foi arremessado pelo gigante Esmeralda por pelo menos algumas centenas de metros de distância, talvez quilômetros, e quando o Homem de Ferro traz o caçador de volta, ele não apresenta lesões sérias. Na resistência de se cansar, o personagem já ficou lutando por horas, e já foi mostrado que ao longo da semana, ele passa os dias e noites churrascando os vampiros e monstros que encontra. Blade também tem uma tolerância impressionante contra a dor, tirando uma katana que atravessou suas costas para usá-la em combate, e nem gritou com o incômodo, além da vez que mastigou a própria mão para se libertar de uma algema. Na resistência mental, ele já lutou contra manipulações psíquicas ao longo dos anos, embora com esforço, e mesmo ficando atordoado com esses ataques, o Blade conseguiu superar simplesmente por pura raiva. Ele também conseguiu sair do controle mental de um tipo de vírus mágico, só que passou um certo tormento até isso acontecer. Em se curar de ferimentos, o Eric mostrou uma regeneração que não é no nível do Wolverine, mas ainda é muito boa. Uma vez, sua barriga foi cortada e aparentemente teve hemorragia, mas depois de um curto período de tempo, embora não especificado, ele estava melhor, ainda que atordoado. Em outra situação, seu peito foi atravessado por duas lâminas, e quando o Eric acordou, seu corpo já não dava sinais dos ferimentos, e nessa mesma ocasião seu sangue era drenado lentamente por lampreias, e ele ainda foi golpeado com uma adaga. Só que mesmo depois de tudo isso, mesmo bem abatido e enfraquecido, seu fator de cura cicatrizou o pior das lesões.
E se liga nisso, quando ele e os Filhos da Meia-Noite confrontaram alguns heróis possuídos pelo espírito de vingança, o Blade foi atingido pelo martelo da poderosa Thor, que ainda tinha mais poder através de fogo infernal, e o martelo deixou o caçador imobilizado enquanto queimava seu corpo. O Dr. Voodoo disse que era o fator de cura do híbrido que ajudava ele, só que não dava conta por causa das chamas. Mas assim que o Blade foi libertado, ele já pegou carona no martelo e partiu para cima da deusa nórdica. Pelo seu lado meio vampiro, o personagem também envelhece bem mais devagar que o normal, porque mesmo nascendo em 1929, o Eric aparenta estar no final da casa dos 30 anos. Na velocidade, ele é bem ligeiro. Em quadrinhos recentes, depois de ganhar uma forma alada, o Blade já voou tão rápido para pegar o Capitão América enquanto Steve conversava com o Hyperion, que esse último nem teve tempo de reação, sendo que ele é extremamente ágil, embora essa tenha sido uma situação extrema. Já no tempo de reação, o caçador já esquivou de um golpe do Coisa do Quarteto Fantástico, e enquanto estava algemado, bloqueou um tiro numa distância muito curta com a algema, se libertando. Ele também saiu do caminho de várias balas disparadas pelo Deadpool, uma por uma, sem muito esforço aparente, e já fatiou um vampiro tão rápido que o dentuço nem teve tempo de reagir, e só caiu em pedaços depois que o Eric se afastou um pouco. O Blade até lutou contra uma heroína que é velocista e meio vampira, e ele de fato acompanhou o ritmo dela por algum tempo e acertou alguns golpes, mas acabou sendo superado pela maior velocidade dela. Indo para um tópico curioso, vamos ver seus poderes únicos. Para começar, ele tem 5 sentidos aguçados, tendo percebido o cheiro do Justiceiro quando Castle se aproximava, sentiu o cheiro de sangue de um gigante na mulher Hulk, dizendo que era tão nítido que ele podia perceber a quilômetros, e também soube que alguns adversários eram de outra dimensão justamente pelo seu aroma. Blade também demonstrou a habilidade de sentir a presença do sobrenatural em si, já tendo apontado na direção de um inimigo invisível, notou que um rastro de magia negra vinha de uma árvore específica, e soube da presença de um alvo mesmo dentro de uma boate lotada. Pelo seu lado vampiro, o caçador aparentemente não tem alma, e seu reflexo não aparece em espelhos, nem em câmeras de vídeo, e pela sua ausência de alma, isso já salvou ele de ser possuído por um demônio. O personagem mostrou também que pode drenar suas vítimas como os vampiros, mas de um jeito mais avançado, drenando uma espécie de loucura mágica do motoqueiro fantasma, e ao lidar com super soldados modificados, pelo que parece, ele tirou o composto da corrente sanguínea que dava poderes a esse aprimorado. O Eric ainda demonstrou algum conhecimento mágico, tendo aplicado um feitiço que permite que ele apanhe vampiros e mantenha eles presos em um artefato mágico. E por último, ele é simplesmente imune à grande maioria das fraquezas dos vampiros comuns. Luz solar não afeta em nada, lesões por uma estaca ou armamento de prata se curariam normalmente, e alho e símbolos religiosos não surtem efeito. Nos equipamentos, ele usa algumas coisas. O personagem usa muitas lâminas na sua caçada aos vampiros, geralmente modificadas para atingirem pontos fracos específicos. Por exemplo, ele tem uma katana que tem vários símbolos religiosos ao longo da sua estrutura. Já foi mostrado que sua katana ainda tem um mecanismo no seu cabo, que vai liberar várias pequenas lâminas caso qualquer outra pessoa tente segurar, o que vai ferrar muito a mão do coitado que tentar. Blade também tem armamento padrão com munição abençoada ou feita de prata, além de que enquanto assiste TV, o caçador fica esculpindo estacas, e as lentes dos seus óculos impedem a hipnose. No combate, aqui ele brilha. Desde suas primeiras histórias, o Eric é mostrado como um artista marcial habilidoso e bem treinado, graças ao seu pai adotivo, além de que sua vida mais longa lhe deu boa experiência. Não é exatamente incomum ele derrotar vampiros treinados em combate, tanto que venceu um vampiro espadachim num duelo, e costuma churrascar vários oponentes ao mesmo tempo. Fora que sua mira é muito boa, tendo bloqueado o cano de uma espingarda ao acertar 2 estacas, sabotou uma arma a laser lançando uma adaga no meio dela, e conseguiu impedir um vampiro de fazer uma vítima ao estilhaçar seus dentes com uma lâmina no último segundo. É muita precisão num período de tempo muito curto. Ao lutar contra personagens famosos, no passado ele enfrentou o Drácula, e até que foi um confronto equilibrado, mesmo com o Senhor dos Vampiros usando sua mudança de forma o Blade se virou. Porém num momento, quem quase deu o golpe final e saiu vitorioso foi o Drácula, mas não tivemos um veredito porque eles foram interrompidos por uma moça que tirou a atenção do vampiro. O caçador também já teve uma breve briga com o Wolverine, e mesmo sendo uma situação rápida, eles se igualaram por um momento e o Eric até chegou perto de injetar enzimas de vampiro para poder mandar ele de arrasta com uma estaca, o que ele só não fez porque reconheceu o mutante, e lembrou que no passado Logan salvou sua vida de um vampiro. E numa luta posterior com esses dois, que só aconteceu porque foram enganados sobre um precisar caçar o outro, foi bem mais brutal e nivelado, cada um acertava e devolvia sem dó, mas não tivemos um vencedor porque o mal entendido foi esclarecido. E por fim, o Blade peitou o Deadpool, que ficou mais na defensiva do que no ataque, mas também não foi saco de pancada. Aqui, o caçador surpreendeu o Wilson mais de uma vez e realmente parece levar vantagem sobre o mercenário, aproveitando as brechas nos movimentos do Wade e até cortando parcialmente sua cabeça, porém como de costume nesse tipo de história, eles foram interrompidos. Como vimos, embora não seja o melhor nem o mais notório lutador da Marvel, o Blade com certeza tá nos porradeiros de alto nível. Nas fraquezas, vamos a fundo. Apesar de ser imune a quase todas as vulnerabilidades de um vampiro comum, o caçador ainda compartilha um ponto fraco com eles, a sede de sangue.
O Blade dribla isso se alimentando com um soro criado com nutrientes do sangue, que ele bebe ou injeta em si mesmo, soro esse que é muitíssimo mais explorado nos filmes do que nos quadrinhos, onde é algo praticamente implícito. Se ele não ingerir essa mistura a cada 24 horas, vai ficar mais fraco, e se for privado disso, pode acabar consumindo sangue humano por descontrole, o que ainda é difícil já que ele é muito disciplinado. Fora isso, a única outra fraqueza dele seria a luz solar de estrelas vermelhas, porque embora o nosso sol amarelo não faça nada com ele, luz solar vermelha causa queimaduras como se fosse um vampiro comum e pode ser fatal. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que o Blade é bem mais cabuloso do que parece, e ainda que já tenha tido momentos mais populares nas histórias e filmes, Eric Brooks sempre será um personagem interessante, com um desenvolvimento decente, histórias divertidas e um dos vigilantes mais marcantes da Marvel. Podemos ter vários caçadores de vampiros na ficção que são bem feitos, mas não teremos ninguém como o Blade. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!